Hoje o nosso tema é a ação e eu gostaria de falar sobre uma área específica do nosso cérebro, que é o nosso lobo frontal, que é uma área grande e que ela é dividida numa capacidade de planejamento. Eu vejo, eu ouço, eu encontro memórias aqui, estruturas, eu vejo o contexto, pessoas, e depois eu dou uma resposta, parto para ação. Então, o nosso lobo frontal é o nosso filósofo interno. Ele nos dá a capacidade de planejamento, de tomada de decisões, às vezes voluntária e muitas vezes consciente. A diferença é que uma é condicionada e a outra é uma decisão que eu tomo a partir do meu momento, do meu sentir. Também pelo controle motor, pela nossa capacidade de planejar, criar, tomar decisões novas. Então, quando a gente fala de ação, a gente não pode esquecer que a gente tem uma capacidade de criar novo ou então repetir destinos já premeditados. E o que a respiração e o coração podem ajudar nesse processo? A respiração é a nossa capacidade de se ater àquele momento presente, e quando eu inspiro calmamente, eu diminuo o meu ritmo cardíaco, inclusive, e quando eu solto o ar longamente, eu libero o meu processo, às vezes, intenso emocional, e crio uma possibilidade de criar o novo. Quando eu ativo o meu coração, eu entro em coerência. Então, aquele mundo emocional entra em coerência. O coração libera alguns neurohormônios que vão te ajudar a pensar melhor, a ter novas ideias. Um deles é o DHA, que é o hormônio do rejuvenescimento, ou seja, te ajuda a criar o novo também. Eu sempre trabalho com a visão simbólica, nunca só com a visão concreta. Então, ele traz para você a possibilidade de ver novas perspectivas e novas realidades. Então, a respiração focada hoje no coração vai ser para entrarmos nesse estado de coerência, experimentar esse estado de coerência. E aproveitar para utilizar mais essa área do nosso cérebro, que envolve também nossas inteligências múltiplas, nossa capacidade de linguagem, né? Observar a linguagem verbal, mas também a não verbal. Às vezes você toma consciência e começa a interpretar. Aliás, interpretar não, mas ter clareza sobre as linguagens não verbais. E você se torna mais intuitivo. Você tem uma sensação de intuição, mas aqui você percebe o que está à sua volta. Então, o processo da respiração focada no coração sempre inicia com a cabeça voltada para o alto e o corpo relaxado. Eu posso fechar os meus olhos e voltar a minha visão para o interno. E daí eu observo como eu estou me sentindo, como eu acordei hoje. Existem preocupações? Se sim, eu solto o ar longamente. E daí eu volto a minha atenção para a área do coração. Posso colocar a mão sobre o meu coração. E eu sinto o ar fluindo de dentro para fora da área do coração. De dentro para fora da área do meu peito. Respirando cada vez mais calma e profundamente. Eu encontro um ritmo que é só meu. E nesse lugar eu posso me manter em um estado neutro. E deixar que a inteligência do coração atue em mim.
se há alguma preocupação, eu observo ela como um cenário e vou respirando cada vez mais profundamente, soltando o ar mais longamente. E eu posso apreciar uma imagem ideal, uma solução, ou a imagem de uma pessoa que poderia me ajudar, um mentor que poderia me ajudar. E imaginaria como ele faria, como se fosse uma troca de ideia. E quando eu estiver pronto, eu volto à minha atenção externa. Essa respiração foi dedicada à nossa capacidade de ação. Então, diante ao nosso momento, como eu posso entrar em coerência entre o que eu penso, sinto e imagino. Porque boa parte das nossas decisões nem sempre são conscientes ou novas. Elas podem ser um condicionamento de algo que eu já vivi e me colocam sempre em ciclos repetitivos. Então, quando eu entro nesse estado de coerência e eu coordeno meus pequenas partes, o quântico que as pessoas tanto falam, as pequenas partes, aquilo que eu penso, que eu sinto e o que eu imagino. Porque as imagens têm uma força poderosa de condicionar a realidade. Eu vou para um lugar já esperando uma resposta e a resposta ela acontece porque eu crio situações para que ela saia da forma como eu imaginei. Então a nossa fala, a nossa capacidade de ação está muito condicionado a essas pequenas partes. Então, para eu criar o novo, agir, o ideal é que eu crie espaços, e eles são curtos mesmo, de coerência. Era isso que eu estou vendo na minha frente, é coerente com aquilo que eu quero realizar, que eu quero viver? E daí eu deixo uma dica. Às vezes tem situações que não tem solução. Mas quando você estuda outras realidades, como a constelação, ela diria que você precisa sair do nível da consciência e dar um passo maior, acessar o nível do espírito. Na respiração focada no coração, você tem a capacidade de ancorar aquele sentimento que você quer e irradiar. Na barra de Axis, a gente também trabalha com a expansão. Mas eu gosto da filosofia oriental antiga, que me lembra muito esporte, que é diante a uma situação complexa, difícil. Eu deixo que aquela energia venha para mim, como se fosse a bola, sabe? Vem para mim. E eu inspiro essa energia. Às vezes pode ser raiva, às vezes pode ser tristeza, mágoa. Eu inspiro profundamente e depois que eu tomo ela, eu solto o ar. E nesse soltar o ar, eu libero aquilo que eu desejo, eu deixo a minha impressão ali, como eu gostaria, como eu preferia vivenciar aquilo. É uma forma de eu ir além, passar através. Só que eu tenho que criar um hábito. Eu tenho que fazer isso durante um tempo, como se tornasse ali uma nova realidade. E daí as situações que muitas vezes não têm solução ou que me assombram, elas podem ganhar uma nova vida, uma nova perspectiva. Bom, se você gosta de encontrar formas naturais de se conhecer, de se desenvolver, de viver a vida, me acompanhe. Se achar que essa respiração é benéfica para alguém, compartilhe. Eu vou deixar salva no feed.